Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre em mim. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje vamos estudar e meditar em 2 Reis capítulo 15, que conta a história de 5 reis em Israel e 2 reis em Judá. Como nos outros capítulos, temos um relato paralelo do que acontecia nos 2 reinos. Em Judá passou a reinar Azarias, ou Uzias, filho de Amazias. Tinha 16 anos de idade e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jecolias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme fizera seu pai Amazias. Contudo, não retirou os altos onde o povo ainda sacrificava e queimava incenso. O Senhor feriu esse rei com lepra e ele passou a habitar em uma casa separada. Seu filho Jotão governava o palácio e julgava o povo da terra no lugar do seu pai. Quando Azarias morreu, Jotão então passou a reinar em seu lugar. Em Israel reinou Zacarias, filho de Jeroboão, que governou em Samaria por apenas 6 meses. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias e matou-o diante do povo e reinou em seu lugar. E assim se cumpriu a palavra do Senhor dita a Jeú: teus filhos se assentarão sobre o trono de Israel até a 4ª geração. E assim aconteceu. Salum começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou apenas 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, veio de Tirza a Samaria, feriu Salum, matou-o e reinou em seu lugar. Menahem atacou Tirza e todos os que nela estavam, porque não lhe abriram as portas, e praticou uma extrema crueldade, chegando a matar mulheres grávidas. A maldade humana, quando se afasta de Deus, não conhece limites. Menahem reinou 10 anos sobre Israel, em Samaria, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, persistindo nos pecados de Jeroboão. Nesse tempo, Pul, o rei da Síria, veio contra a terra, e Menahem lhe deu 1000 talentos de prata para obter apoio e firmar seu reino. Para isso, tirou dinheiro de Israel, cobrando 50 ciclos de prata de cada homem rico, e deu ao rei da Assíria, que então se retirou de sua terra. Menahem morreu, e seu filho Pecaías reinou em Samaria por 2 anos também, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Peca, seu capitão, conspirou contra ele e o matou em Samaria, junto com 50 homens gileaditas, passando a reinar em seu lugar. Peca reinou 20 anos em Samaria e igualmente fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nos seus dias, Tiglat-Pileser, o rei da Assíria, invadiu a terra e levou cativo os habitantes de Naphtali para a Assíria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca e o matou, passando a reinar em seu lugar. Em Judá, no 2º ano de Peca, começou a reinar Jotão, filho de Uzias. Ele tinha 25 anos de idade. E Jotão fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas também não retirou os altos. Foi ele quem edificou a porta alta da casa do Senhor, também chamada de Porta Superior de Benjamim, mencionada em Jeremias 22. Essa porta ficava ao norte do templo, voltada para o território de Benjamim. Jotão morreu, seu filho Acás reinou em seu lugar. Esse capítulo é marcado por muitos reis e reinados curtos, especialmente em Israel. Dos 5 reis, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías e Peca, nenhum fez o que era reto diante do Senhor. Todos seguiram os caminhos dos pecados de Jeroboão, constantemente citado como aquele que fez Israel pecar. Em Judá, apesar de alguns reis fazerem o que era reto,
O fato de não removerem os altos demonstra um coração dividido. Esse desprezo pela aliança com o Senhor apressou a queda de Israel em Samaria. A história de cada um desses reis será apresentada diante do Senhor naquele grande dia, diante do tribunal de Cristo. Muitos desejarão ter escrito uma história diferente da que viveram. Ainda há tempo de mudar a nossa história e escolher não o caminho largo do mundo, mas o caminho da vida eterna, caminho estreito que leva a Jesus Cristo. Se você chegou até aqui, é porque você tem buscado os caminhos do Senhor, e a sua história receberá, com certeza, o galardão daqueles que amam e seguem a Cristo, Senhor e Salvador de nossas almas. Talvez você esteja em Gênesis, sendo criado e recriado pelo Senhor, ou ainda está em Êxodo, sendo libertado da escravidão do Egito. Talvez já esteja em Levítico, entendendo o sacrifício e o perdão, ou você está em Números, sendo organizado para se alistar ao exército do Senhor, ou em Deuteronômio, colocando sua fé em prática, ou em Josué, reconhecendo Jesus como capitão vencedor. Talvez você esteja em Juízes, aprendendo que ele é o justo juiz, ou em Rute, descobrindo que ele é o parente que não desampara, ou em Samuel, entendendo que ele responde aos que o buscam de todo o coração, ou em Reis, reconhecendo que ele é o Rei eterno. E em Crônicas veremos que ele é a história que nunca morrerá. Onde quer que você esteja, não desista de caminhar com Cristo e escrever uma história de bênção e vitória naquele que triunfou sobre a morte, venceu o inferno e escreveu nossos nomes no livro da vida. Amém? Amanhã tem mais. Um abraço, fiquem abençoados em nome de Jesus. Aleluia! Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto